Vamos abrir lá no 2 Crônicas, capítulo 15, que é um dos momentos bem cruciais na história do reino de Judá. É a importância em relação a gente aprender a ser manso e humilde de coração, porque uma das coisas que o orgulho não permite é a gente desfrutar da ouvidoria, ou seja, daquilo que Deus fala. O orgulho ele sempre trabalha como uma autodefesa, um bloqueio em relação àquilo que Deus tem para mim e para você. Então, se eu não ouço, se eu não sei, se eu não reconheço, como é que eu vou mudar, né? Como é que eu vou tomar uma atitude baseada naquilo que Deus tem para cada um de nós? E essa passagem fala muito em relação à aliança com Deus, a tomar atitude, a realmente reconhecer a soberania de Deus, abrir mão daquilo que tem que abrir. Então, sempre quando nós buscamos o Senhor, e essa passagem é muito clara e diz, o Senhor nos acha. Eu queria só ler aqui só alguns versículos iniciais, mas para a gente ver como realmente Deus é maravilhoso e como a gente precisa muitas vezes de uns alertas, né? Até porque a gente sabe que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, sempre quando Deus fala comigo, com você, Ele nos move quando a gente assimila, porque aquilo vai produzindo realmente a fé e a esperança baseada naquilo que Deus tem para mim e para você. E diz essa passagem que veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. E este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Enquanto vós estáis com ele, se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel teve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda a sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tornaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Amém? Então a gente vê que é tremendo porque, primeira coisa, o Espírito de Deus vem sobre o profeta, ou seja, o Senhor vai falar ao povo. Toda vez que Deus vem falar comigo, com os irmãos, é por isso que a gente precisa realmente aprender a ser manso e humilde de coração, porque muitas vezes a gente também vai ouvir aquilo que de repente a gente não gosta ou não quer ouvir, mas que é o melhor para mim e para você. A gente sabe que essa passagem aqui é uma passagem que fala em relação a uma passagem de motivação, de esperança, mas muitas vezes ela também, além de ser de consolação, ela também é de exortação. E é por isso que realmente eu preciso abrir mão do orgulho. Eu preciso me render para ouvir, para assimilar aquilo que Deus está realmente
trazendo para a minha vida naquele exato momento, e qual a estratégia, e como que eu devo reagir em relação a tudo isso. E a gente vê que o Espírito de Deus estava encorajando a todo o povo de Judá, o rei, que viesse realmente a buscar o Senhor. E conforme foi compartilhado, a gente sabe que a gente ainda busca muito pouco. Mas o Senhor está sempre falando para mim, para você, a importância e a necessidade da gente estar buscando. E aqui essa passagem, ela fala em relação à promessa de Deus. Ele está falando, olha, se vocês buscarem, ele vai ser achado. Tudo que vocês fizerem em prol de Deus, tem um fruto que vai vir. Não é nada em vão. Tudo Deus realmente tem um propósito. Vale a pena vocês se esforçarem, vocês se desgastarem em prol daquilo que Deus tem para cada um de vocês, porque quando Deus diz, olha, se vocês me buscarem, vocês vão me achar, e está dizendo, gente, venham e venham com ímpeto, venham com vontade, porque vocês vão desfrutar disso. E a gente vê nessa passagem o Espírito de Deus rememorando o povo no tempo que o povo vivia sem a presença de Deus. E é por isso que muitas vezes é importante a gente lembrar também de onde a gente saiu, né? De tudo que Deus já fez por mim e por você. Do tempo que a gente vivia longe da vontade de Deus, do propósito de Deus, lembrando das dificuldades passadas, por que não também dos momentos quando a gente tinha muitas perturbações, muitas angústias, ansiedades, por muitas vezes viver uma vida movido pelo externo, como tantas e tantas pessoas vivem hoje. E que conforme também foi compartilhado, a gente já está vivendo bem melhor, né? Estamos pecando bem menos. Menos inquietação, menos ansiedade, muito menos perturbação. E é importante a gente também entender essa sequência do agir de Deus em prol do povo, para que o povo realmente fosse buscar. Então a gente vê muito claro que, primeira questão, o Espírito se libera no meio do povo através da palavra de Deus, motiva o povo, mostra que vale a pena, traz à memória como eles viviam sem a presença de Deus, para que eles tenham realmente uma realidade que é muito melhor. E aí ele espera do povo uma posição, uma atitude. Porque quando a gente lembra das dificuldades e a gente lembra de tudo que a gente já passou, você já imaginou, irmão? E isso eu muitas vezes rememoro para mim mesmo. Quantas e quantas dificuldades que a gente já passou, e realmente foram uns desafios, mas ao mesmo tempo a gente pensar assim, e sem Deus como seria, hein? Ou melhor, nem seria. E a gente traz à memória o tempo que vivia longe dos princípios de Deus, com tantas decisões, tantas atitudes, tantas reações, que na verdade só criaram mais problema para nós. Então o intuito do Espírito de Deus, naquele momento e hoje na minha vida, na vida dos irmãos, realmente é nos trazer essa realidade, para que a gente se mova a buscar essa aliança com o Senhor, a fazer como o povo fez, começar a ajustar as coisas. Quando o povo de Judá ouve a voz do Senhor, e a gente vê no versículo 7 em diante, o Espírito diz assim, mas sede fortes. Logo depois que ele começa a falar como eram as dificuldades quando viviam longe de Deus, ele diz, mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Aí diz que o rei de Judá, ao ouvir as palavras da profecia, diz que ele cobra ânimo
E ao mesmo tempo que ele estava cobrando o ânimo dos irmãos, de todo o povo, ele começa a tomar a atitude de lançar as abominações fora. Quando a gente começa a assimilar e entender o que é lançar as abominações fora, claro que naquele tempo era a questão dos ídolos, a questão externa. Hoje Deus fala comigo, com você, é a própria questão interna. Muitas vezes as preocupações, são as ansiedades, as frustrações, as decepções. A gente começa realmente a se lavar diante do Senhor. E isso se faz tomando uma atitude. Tomando uma atitude baseada no quê? Naquilo que Deus diz. Gente, façam isso. A vida de vocês vai ser bem melhor. Vocês vão ver que há realmente um retorno maravilhoso. E isso não é só para vocês, é para toda a casa de vocês. É para todas as pessoas que convivem com você. E o povo, quando assimila isso, e que isso tem que ser assimilado, é óbvio, com mansidão e humildade, da gente reconhecer, a gente começa a tomar as atitudes e a gente começa realmente desde já a ser achado pelo Senhor. Por quê? Porque aqui ele pede e recebe, o que busca encontra. E o Senhor está dizendo, se vocês me buscar, vocês vão me achar. Se vocês realmente tomar uma atitude, eu começo a purificar vocês. Então você vê qual maravilhoso é o poder da oração e da purificação, né? E a gente se purifica abrindo o nosso coração para Deus, se chegando até Ele, se voltando, rememorando. Ao mesmo tempo, muitas vezes a gente trazendo a memória, porque aqui quem trouxe a memória foi o próprio Espírito de Deus, dizendo para eles, gente, muitas vezes vocês estão cabisbaixos aí, vocês estão reclamando das situações que vocês estão passando, e vocês não lembram como era, né? Quando vocês viviam longe de Deus. Hoje vocês têm um Deus que sustenta vocês, hoje vocês têm um Deus que guia vocês têm um Deus que vocês chegam diante dele com as suas dificuldades e ele dá graça para vocês passar tudo que tem que passar. E a gente precisa muitas vezes ouvir isso, rememorar isso, para que a gente realmente tenha esse poder de reação, para que a gente não fique engodado pelo diabo, nosso próprio orgulho, achando que muitas vezes está ruim as coisas. Para você sair da situação ruim, você tem que ter essa convicção de que Deus está com você e que Ele tem algo melhor. Senão a gente só afunda, e conforme nós lemos no início do culto, um abismo chama outro abismo. Quando começa a entrar numa linha racional, natural, pela lógica, eu acabo só me afundando. Eu acabo esquecendo de que eu tenho um Deus maravilhoso, que pode todas as coisas e que tem me sustentado até aqui, mesmo com todas as dificuldades. Por quê? Porque na verdade, a verdade é que nós estamos no lucro. Nós já estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Nós estávamos condenados e Deus nos resgatou. Olha de onde Deus nos tirou. O que seria da minha vida se não fosse o Senhor hoje? Então realmente eu só tenho que me animar e olhar para os desafios que estão diante de mim, sabendo que Deus vai dar graça. E é por isso que naquele momento o rei de Judá cobra ânimo. O Espírito de Deus está cobrando o ânimo de mim e dos irmãos. Ele está nos cobrando isso. Se animem. Não entre nessa linha de desânimo porque você tem alguma deficiência, alguma dificuldade, algum desafio para enfrentar. Se anime, porque o mesmo Deus que sustentou vocês em todos os períodos, mesmo quando vocês não conheciam o Senhor, porque a palavra de Deus é muito clara, e isso também muitas vezes eu me lembro, quantos livramentos nem conhecia o Senhor, mas a palavra de Deus é muito clara, diz que mesmo antes de nós conhecer o Senhor já nos conhecia. Então Ele já estava movendo o trajeto para que eu e você pudesse estar aqui hoje. Porque se não fosse o trajeto do Senhor e tudo que nós passamos, daqui a pouco a gente não estava aqui. Nós estávamos bem longe. Porque se tinha algo que não estava nos meus planos naturais, ela está aqui. Glória a Deus que o que prevalece são os projetos de Deus e não os meus planos, amém? Então isso só nos move realmente. E
depois um pouquinho mais para frente, ali no livro de 2 Crônicas 15, diz o versículo 12: entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor como maior, como homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, porque por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Amém?